Você já abriu o aplicativo do banco no meio do mês e percebeu que o saldo está muito mais baixo do que imaginava? Já aconteceu de receber, pagar algumas contas, fazer compras pequenas no dia a dia e, quando olha de novo, simplesmente não entender para onde o dinheiro foi? Imagine uma pessoa que ganha R$ 3.000 por mês. Nos primeiros 5 dias, paga 1.200 de aluguel, 300 de contas básicas, 600 no cartão e mais 400 em mercado. Em menos de uma semana, já saíram R$ 2.500. Sobram 500 para o resto do mês inteiro. Agora pense, se essa situação se repete mês após mês, qual é o resultado no final do ano? Neste vídeo você vai aprender como montar um orçamento mensal simples que funciona de verdade, sem planilhas complicadas e sem fórmulas difíceis, apenas com clareza, organização e números reais que podem ser aplicados hoje mesmo. O problema não é apenas gastar muito. O problema é não saber exatamente quanto entra, quanto sai e qual é o limite seguro para cada categoria. Quando não existe um plano claro, cada decisão financeira parece pequena e isolada. Um delivery aqui, uma compra parcelada ali, uma assinatura que quase não é usada. Nada parece grave individualmente. Mas agora faça um cálculo simples. Se você gasta R$ 200 por mês com despesas que não estavam planejadas, isso significa R$ 2.400 ao final de 12 meses. Em 3 anos, esse valor chega a R$ 7.200. Em 5 anos, ultrapassa R$ 12.000. Preste atenção nisso. Não estamos falando de renda extra, estamos falando apenas de dinheiro que foi embora sem estratégia. Isso muda completamente o cenário quando você percebe o impacto acumulado. Agora, observe um padrão. A maioria das pessoas tenta economizar cortando gastos aleatórios, mas continua sem um sistema. Sem sistema, o esforço se perde. Existe algo importante aqui. Orçamento não é restrição, é direção. Quando você sabe exatamente para onde cada real vai, o dinheiro deixa de ser uma fonte de ansiedade e passa a ser uma ferramenta de organização. Então vamos estruturar isso de forma prática. O primeiro movimento é identificar a renda líquida real. Não é o salário bruto, não é o valor aproximado. É o valor que realmente cai na conta todos os meses. Se você recebe R$ 3.500, mas descontos reduzem para R$ 3.000, é com esses R$ 3.000 que o orçamento deve ser construído. Se existe renda variável, como comissão ou trabalho extra, use a média dos últimos 6 meses para não superestimar sua capacidade de gasto. Com a renda definida, o segundo passo é mapear os gastos fixos. Gastos fixos são aqueles que se repetem todos os meses e que dificilmente mudam drasticamente, como aluguel, condomínio, escola, financiamento, internet. Imagine novamente a pessoa que recebe R$ 3.000. Se 1.200 vão para aluguel, 300 para contas básicas e 400 para transporte, já temos 1.900 comprometidos antes mesmo de falar de alimentação ou lazer. Isso representa mais de 60% da renda. Agora surge uma pergunta estratégica. Sobra espaço real para escolhas ou tudo já está comprometido? Essa análise visual, quando colocada em números simples, cria consciência imediata. O terceiro passo é entender os gastos variáveis. Aqui está o ponto mais sensível do orçamento. Alimentação fora de casa, aplicativos de entrega, lazer, compras por impulso, pequenos parcelamentos. Esses valores mudam mês a mês e, por isso, exigem acompanhamento constante. Suponha que, além dos 1.900 fixos, essa pessoa gaste R$ 700 com supermercado e mais 600 com cartão de crédito relacionado a consumo não essencial. Já chegamos a R$ 3.200. Existe algo importante aqui. Se a renda é R$ 3.000 e a despesa é R$ 3.200, o orçamento já nasce negativo. Isso explica por que o cartão vira extensão da renda e a sensação de sufoco se repete. Agora entra a parte estratégica. Um orçamento simples que funciona precisa estabelecer limites claros antes que o mês comece. Não é acompanhar depois do estrago, é decidir antes. Se a renda é R$ 3.000 e os fixos são R$ 1.900, restam R$ 1.100.
Esses 1.100 precisam ser distribuídos com intenção. Alimentação, lazer, reserva e eventuais parcelas devem caber dentro desse limite. Se o supermercado costuma custar 700, talvez precise ser ajustado para 600. Se o lazer consome 400, talvez precise cair para 250. O objetivo não é cortar tudo, mas alinhar ao que é possível. Agora, observe o impacto anual de pequenas decisões. Reduzir R$ 150 mensais em despesas variáveis representa R$ 1.800 ao final de 12 meses. Em 3 anos, R$ 5.400. Em 5 anos, R$ 9.000. Isso sem considerar qualquer rendimento. Existe algo importante aqui. O orçamento cria espaço. Espaço para reserva, para quitar dívidas ou para investir. Sem espaço, não existe estratégia. Um orçamento eficiente também precisa incluir uma categoria invisível para muitas pessoas: a reserva para imprevistos. Imagine que, em determinado mês, surge uma despesa médica de R$ 400. Sem reserva, isso vira dívida no cartão. Com reserva, isso é absorvido sem desorganizar todo o planejamento. Se a pessoa separa R$ 200 por mês para essa finalidade, ao final de um ano terá R$ 2.400 acumulados. Isso muda completamente o cenário em momentos inesperados. Preste atenção nisso. Orçamento não funciona se não houver acompanhamento. Registrar gastos semanalmente evita surpresas. Quando você acompanha, consegue corrigir no meio do mês. Se na segunda semana o limite de lazer já foi atingido, existe tempo para ajustar antes que o problema cresça. Sem acompanhamento, o orçamento vira apenas uma intenção. Existe também um padrão comportamental que conecta quase todos os erros financeiros: a ausência de decisão antecipada. Quando as decisões são feitas no momento da compra, a emoção influencia. Quando são feitas antes do mês começar, a lógica prevalece. Agora observe um padrão. Pessoas que dizem que não conseguem guardar dinheiro normalmente nunca definiram um valor fixo para guardar antes de gastar. Guardar precisa ser parte do orçamento, não o que sobra. Ao consolidar tudo isso, percebemos algo essencial. O problema raramente é apenas a renda. Muitas vezes é a falta de estrutura. Uma renda de 3.000 pode ser suficiente ou insuficiente, dependendo da organização. Uma renda de 5.000 pode gerar tranquilidade ou endividamento pelo mesmo motivo. Isso muda completamente o cenário quando entendemos que comportamento define resultado. Pergunte a si mesmo: se nada mudar nos próximos 12 meses, onde você estará financeiramente? E em 5 anos? Agora imagine aplicar um orçamento simples, com limites claros, acompanhamento semanal e reserva mensal. A diferença acumulada pode chegar a dezenas de milhares de reais ao longo do tempo. Não por mágica, mas por método. Existe algo importante aqui. Simplicidade aumenta consistência. Um orçamento com 10 categorias complexas pode desmotivar. Um orçamento com categorias claras como fixos, variáveis, reserva e objetivos tende a ser mais sustentável. Quando o sistema é simples, ele é usado. Quando é usado, gera resultado. Agora, observe o padrão invisível que conecta todos os erros. Gastar primeiro e organizar depois. O orçamento inverte essa lógica. Organiza primeiro e executa depois. Isso traz previsibilidade. E previsibilidade reduz a ansiedade financeira. Se este conteúdo está fazendo sentido, pense na sua realidade atual. Qual categoria mais pesa no seu orçamento? Onde existe espaço para ajuste imediato? Deixe sua resposta nos comentários. Isso ajuda a transformar reflexão em ação. Se este vídeo está trazendo clareza, curta e se inscreva no canal para acompanhar conteúdos que aprofundam cada método com exemplos práticos e simulações reais. No próximo vídeo, vamos analisar se o método 50-30-20 funciona mesmo e como adaptá-lo à sua realidade específica, principalmente se sua renda for variável ou se suas despesas fixas forem altas. Entender como ajustar o método pode ampliar ainda mais o controle que você começa a construir aqui. Obrigado por assistir até aqui. No próximo vídeo, você vai descobrir se o método 50-30-20 funciona mesmo
e como adaptar a sua realidade para tornar seu orçamento ainda mais eficiente. Se você quer assumir o controle do seu dinheiro de forma prática e consciente, continue acompanhando o Dinheiro na Real. Até o próximo vídeo.